Isso aconteceu comigo. Foi em Curitiba, nos anos 90. Nós éramos 4 amigos, jovens animados e com uma missão simples: ir em um casamento e beber. Só um pouquinho. Só que aí apareceu um cara no casamento e solta uma frase: depois daqui tem uma festinha. É aniversário da minha irmã. Meus pais viajaram. Pronto, aquela frase foi o início do fim. Teve amigo quebrando o nariz dançando, barman cortando o dedo no limão, a gente abrindo geladeira como se fosse os donos da casa. E o pior, eu falei uma frase idiota na frente da menina, e o cara que estava do meu lado rindo era o namorado dela. Eu vi minha vida passando em câmera lenta. E o castigo? O castigo veio no dia seguinte, às 8 da manhã. Eu lembro como se fosse ontem. Curitiba, anos 90, aquela época que você saía de casa com R$20 no bolso e voltava achando que era o dono do mundo. Eu e meus 3 amigos, vamos chamar eles de Renato, Dudu e Marcelo. 4 idiotas felizes. A gente foi convidado para um casamento. E casamento naquela época era assim: comida boa, música meio ruim e bebida liberada. E eu já cheguei com a mentalidade errada naquele dia. Minha cabeça era só: hoje eu vou beber, mas com responsabilidade. Só que responsabilidade para jovens dos anos 90 era tomar um copo da água a cada 5 cervejas. Renato olhou para mim e falou: hoje a noite é histórica, irmão. E foi mesmo. O casamento estava animado. A pista de dança tinha aquelas luzes coloridas, meio bregas, tipo boate de bairro. E o som era um DJ que parecia que só tinha 3 CDs. Era El Chan, pagode e aquelas lentas clássicas que faziam até a tia chorar. A gente começou no básico: cervejinha, depois veio vinho, caipira, e no final sempre aparece aquele amigo com um copo de uísque e fala: só para aquecer. E aí já era. Eu lembro do Marcelo gritando no meio do salão: isso aqui tá melhor que micareta. E a noiva do lado com cara de: meu Deus. Eu já tava rindo de qualquer coisa naquela altura. Foi aí que apareceu um personagem que mudou completamente o destino daquela noite. Um cara simpático, bem vestido, cabelo com gel, típico anos 90 mesmo. Ele chegou como quem não quer nada e falou: vocês estão curtindo? Renato, que já estava se sentindo o rei do evento, respondeu: curtindo demais, tá lindo. Aí o cara soltou como se fosse a coisa mais inocente do mundo: então, hoje é aniversário da minha irmã, vai ter um sonzinho lá em casa, meus pais viajaram. Quando ele falou meus pais viajaram, eu juro que a música parou na minha cabeça. Aquilo ali era a senha do caos. Dudu já levantou o copo e gritou: é pra já! E eu ainda pensei: uma festinha tranquila. Aham. A gente saiu do casamento como se fosse uma expedição. 4 jovens, completamente sem noção, rindo alto na rua, com aquele friozinho curitibano batendo na cara. O cara foi guiando a gente. E eu lembro do clima. Parecia filme. Rua escura, poste amarelo, silêncio, a gente falando besteira. Renato até olhou para uma casa qualquer e falou: mano, imagina se isso aqui for cilada. Marcelo respondeu na hora: se for, pelo menos a gente morre junto. E todo mundo caiu na risada. Era esse o nível. Bom, chegamos. Era uma casa simples, mas bem cuidada. Portão meio aberto, luz acesa na garagem. E lá dentro, aquela cena clássica: garagem cheia de gente, caixa de som estourando, mesa com bebida, gente fumando, rindo. E o mais importante, ninguém ali parecia ter mais de 20 anos. O cara falou: bem-vindos, galera, meus parceiros, fiquem à vontade. E quando alguém fala fiquem à vontade, o brasileiro leva isso como documento assinado. Eu olhei pro Renato e falei: hoje a gente não volta cedo. E ele respondeu: cedo? Hoje a gente nem volta. O Marcelo era aquele tipo de amigo que achava que era o dançarino profissional. Sabe o cara que ouve música e pensa: agora eu vou impressionar, eu vou mostrar como que é na pista.
Ele entrou no meio da roda e começou a dançar. Braço pra cima, giro, aqueles passinhos clássicos. A galera começou a gritar. Ele se empolgou. Só que ele tentou fazer um movimento que até hoje eu não sei muito bem explicar. Parecia uma mistura de breakdance com capoeira, só que sem nenhum talento. E aí aconteceu. Ele escorregou e foi um pá seco no chão. E quando ele levantou, o nariz dele estava sangrando de um jeito que parecia cena de novela das 8. Eu gelei. O Dudu gritou: "Meu Deus! Ele morreu!" Marcelo, com a mão no nariz, só falou: "Tá tudo bem. Eu só vi umas estrelinhas." A festa parou por uns 5 segundos. Depois voltou como se nada tivesse acontecido. Brasil. Marcelo ficou meio tonto, a gente levou ele para um canto. E o mais absurdo, a gente começou a agir como se fosse o dono da casa. Eu não sei explicar. Era como se o álcool tivesse dado um diploma de morador pra gente. Renato entrou dentro da casa, abriu a geladeira e falou: "Olha isso, tem mortadela." Dudu respondeu: Pega aí, pega aí." E eu fiquei olhando e pensando: cara, isso não é normal. Mas eu não fiz nada, eu só aceitei. E pior, eu peguei um refrigerante como se eu tivesse comprado. Na garagem tinha um cara fazendo umas caipirinhas. O cara se achava o alquimista do bairro. Ele pegava limão, cortava com uma faca grande, fazia pose e tomava uns goles da caipira também. Até que um momento ele cortou o próprio dedo. Mas não foi cortinho não, foi corte de filme, saiu sangue. E ele no automático ia jogar o limão dentro do copo mesmo assim. Foi quando alguém gritou: "Ô, não, para!" Eu lembro do Renato falando: "Irmão, você tá tentando matar a festa." O cara ficou bravo, mas jogou fora o limão. Eu só pensei: meu Deus, eu tô numa festa clandestina e quase bebi caipirinha com sangue. Anos 90 era sobrevivência. Depois de tudo isso, a gente foi pra rua respirar. E o Marcelo, coitado, já tava parecendo zumbi. Ele sentou na calçada e ficou meio apagado. Cabeça baixa, o nariz inchado, camisa manchada de sangue. Parecia que ele tinha apanhado num ringue. Uma menina passou e falou: "Ele tá bem?" Renato respondeu: "Tá sim, ele é assim mesmo." "Como assim ele é assim mesmo?" eu disse. E eu comecei a rir, porque naquela hora tudo tava engraçado. O problema é que o Marcelo começou a falar sozinho umas baboseiras. Eu sou um guerreiro, um negócio meio assim. A gente já sabia que aquilo ia atrapalhar qualquer tentativa de socializar na festa. Aí começou a acontecer aquele momento clássico da festa. As meninas começaram a ir embora. A gente, obviamente, queria falar com elas, só que o Marcelo estava naquele estado. Se ele abrisse a boca, ia assustar qualquer ser humano. Foi então que eu falei pro Renato: "Cara, não deixa ele chegar perto." O Renato chegou pro Marcelo e falou: "Marcelo, fica aqui rapidinho, só um minutinho." E quando as meninas passaram, a gente literalmente jogou o Marcelo atrás de uns arbustos. Eu sei, parece mentira, mas é real. Marcelo ficou ali, escondido atrás de uma cerca de plantas, com o nariz quebrado, parecendo um criminoso ferido. E eu tentando conversar com uma menina fingindo naturalidade. Uma cena patética. Depois disso eu voltei pra garagem, peguei mais uma bebida e saí de novo. Foi aí que eu vi um grupo de caras na rua. Eles estavam bebendo cerveja num copo gigante. Tipo um copo que cabia 1 litro. Parecia que eles estavam numa competição. Um deles olhou pra mim e já mandou: "Chega aí, parceiro." E eu, bêbado, fui, claro que fui. Eu entrei na roda como se eu fosse amigo de infância deles. Um deles me deu o copo, eu tomei e pensei: isso aqui tá bom demais. Foi aí que vi uma menina passando perto. Bonita, bem arrumada. E o meu cérebro, nessa hora, decidiu me sabotar. Eu apontei pra menina e falei, rindo, sem pensar: "Pessoal, vamos fazer um pedra, papel, tesoura pra ver quem vai ficar com aquela menina hoje?" Era pra ser piada, daquelas piadas idiotas que você só fala pra parecer engraçado. Só que eu mandei alto e falei apontando pra menina. E aí eu ouvi um silêncio, aquele silêncio que não existe em festa. Eu virei pro lado e o cara que tava do meu lado, rindo, me abraçando, parou de rir. Ele olhou pra mim com uma cara séria e falou: "Aquela menina é a minha namorada." Na hora eu senti meu corpo gelar.
Foi como se o álcool evaporasse instantaneamente. Eu só consegui responder: não, calma, foi brincadeira. Ele deu um passo pra frente e eu percebi que a brincadeira tinha acabado. O cara começou a falar alto: brincadeira? Tá achando que isso aqui é o quê, irmão? A roda inteira virou pra mim. Eu já tava vendo até o jornal no dia seguinte: jovem some após falar besteira em festa de garagem. Renata apareceu do nada e puxou meu braço. Vambora agora. Dudu já tava andando rápido na frente. Marcelo ainda estava deitado atrás do arbusto. Renata gritou: Marcelo, vamos! Marcelo saiu cambaleando, como se tivesse ressuscitado. E aí, a gente saiu correndo. 4 idiotas correndo na rua. Parecia cena de filme. Eu só ouvi atrás: pega eles! E eu pensei: meu Deus, eu vou morrer por causa de pedra, papel e tesoura. A gente correu para longe da casa e também a gente estava longe da nossa casa. Todo mundo estava muito ofegante. Marcelo sentou na calçada e falou: o que aconteceu? Eu perdi alguma coisa? Dudu respondeu: perdeu só a dignidade, mas isso você já tinha perdido bem antes. Eu comecei a rir, mas era riso de nervoso. Aquela risada de quem sabe que fez besteira. E aí veio a pior parte. O pai do Marcelo ia buscar ele, porque ele não estava em condições nem de existir. Ficamos esperando como crianças que aprontam e estão esperando a bronca do diretor. Eu olhava pro relógio e pensava: nunca mais eu faço piada em festa. Mentira, acho que eu faria de novo. O pai do Marcelo chegou. Homem sério. Olhou pro Marcelo, nariz inchado, cara destruída, camisa suja de sangue. Ele só disse: entra no carro. A gente entrou também. Silêncio total. E aí, pra piorar, ele decidiu cortar caminho por uma rua de barro. Tinha chovido no dia anterior. E o carro ficou todo sujo. Era barro pra todo lado. Eu vi a cara dele no retrovisor, ele ficando mais bravo a cada metro e a cada buraco. No dia seguinte, ressaca, 8 da manhã, e eu acordei com alguém batendo na minha porta. Forte. Era o pai do Marcelo e meu pai. Eles gritaram: acorda! Vamos lavar o carro, que hoje tem missa. Eu olhei para os meus amigos ali também na minha casa, todo mundo com cara de ressaca, olho vermelho, a cara amassada. Renato falou baixinho: eu queria voltar no tempo. Eu respondi que eu também. E lá fomos nós, lavar o carro no frio, 8 da manhã, com gosto de caipirinha na alma e arrependimento no coração. E naquele momento eu entendi uma coisa: a festa não acaba quando você vai embora. A festa acaba quando você paga a conta. Pessoal, essa foi uma história dos anos 90, uma história que eu vivi, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Acho que muita gente vai se identificar com esses perrengues que nós passávamos nos anos 90. E também, é claro que tem muitas outras histórias que serão trazidas nesse canal e também será um prazer histórias dos nossos seguidores. Então, comenta aqui embaixo se você já viveu algo parecido. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que enfrentou vários perrengues com você na época que não tinha celular e nem internet. Valeu, um abraço, se vemos na próxima história, porque algumas histórias passam, mas outras marcam.